Começamos o nosso segundo bloco da nossa aula sobre escatologia, o mistério da morte, e estamos afrontando a questão da universalidade da morte. Todos morreram ou alguns não passaram por essa triste realidade. Todos irão morrer ou alguns não participarão, não experimentarão, não sofrerão a morte. Terminamos o nosso primeiro bloco de 15 minutos, falando de duas figuras, as únicas exceções no Antigo Testamento, Enoque e Elias. Agora vamos para o Novo Testamento. O primeiro texto, eu gostaria de ler e comentar com vocês, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 a 52, e aqui a exceção para o futuro. São Paulo admite a possibilidade de que nem todos morrerão. O curioso é que ele se inclui dentre aqueles que não morrerão. É óbvio que quando você utiliza o verbo e se inclui naquela possibilidade, não significa dizer que você vai experimentar aquilo. Isso suposto se você considera-se um humano como todos os humanos. Então, aqui, por favor, quando São Paulo diz nem todos morreremos, ele está se incluindo em toda a humanidade, passada, presente e futura. É óbvio, porque ele acabou morrendo. E São Paulo morreu mesmo. Ele morreu com a cabeça decepada em Roma. E nós comemoramos o seu martírio no dia 29 de junho, juntamente com o bem-aventurado São Pedro. Aliás, comemoramos amanhã aqui no Brasil, estamos gravando no dia de sábado, já o dia 2 de julho, quando 29 de junho não cai dia de domingo, posterga-se para o domingo seguinte, justamente para reforçar a importância da solenidade de São Pedro e São Paulo no dia do Senhor, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Então, amanhã celebraremos São Pedro e São Paulo. Vamos então ao texto com a palavra. Aqui está a grande exceção que o apóstolo Paulo apresenta. Nem todos morreremos. Leiamos primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 a 52. Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Obviamente que a exceção foi posta, está colocada. O apóstolo Paulo, que talvez pensasse que a segunda vinda de Cristo aconteceria ele ainda vivo, se incluiu, mas a expectativa dele acabou não acontecendo, mas a exceção foi aberta e aqui temos então uma possibilidade bem concreta, bem plausível. Aqui está a exceção. Nem todos morreremos, mas seremos transformados. Rios de tinta foram derramados sobre as possibilidades de concretização desta hipótese. Alguns chegaram a dizer o seguinte, que a transformação dos que estiverem aqui quando o Senhor vier seria uma passagem tão rápida pela morte, seguida da ressurreição. Isso não é contra a Escritura e não é contra a doutrina da Igreja. Defender que essa transformação que vocês estão lendo aí, nem todos morreremos, mas nós todos seremos transformados, os que estiverem aqui. Então imaginem a cena, as trombetas da segunda vinda de Cristo,
a trombeta soará, diz o versículo 52, Cristo descendo sobre as nuvens com poder e glória para julgar os vivos e os mortos, julgar os vivos e os mortos como recitamos no credo, e os que estiverem aqui contemplando essa cena espantosa, duas alternativas. Ou essa transformação significa a passagem da vida terrena para a vida que não tem fim, a ressurreição para a desgraça. A ressurreição, portanto, o corpo com características de corpos condenados, de pessoas condenadas, que se perfilarão pelo lado esquerdo, os condenados, ou a passagem da condição deste corpo mortal para o corpo glorioso, para os que vão se perfilar para a direita. Ou, atenção, transformação sem passar pela morte, ou essa transformação significaria uma passagem pela morte, justamente para que todos se enquadrassem nessa regra geral de Romanos capítulo 15. A morte passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. Fiquem à vontade para interpretar, segundo as muitas possibilidades, como se daria essa transformação de corpo terreno para corpo espiritual, já ressuscitado, sem passar pela morte, sem experimentar essa dor, essa realidade terrível, ou passando por ela, ainda que essa passagem demorasse uma fração de segundos para logo em seguida dar lugar o corpo mortal a um corpo já ressuscitado. Não sabemos. A Bíblia abriu exceção. Agora temos um precedente para o futuro. Não mais somente Enoque e Elias, mas uma parcela da humanidade, não sabemos quantos. Jesus pode decidir vir sobre as nuvens com alguns aqui ainda na terra, ou o fim do mundo, o derradeiro arremate, o derradeiro instante da história da humanidade seria marcado pela morte de todo mundo. Como se daria isso? Um hecatombe? Como se daria isso? Um cataclisma? Como se daria isso? O planeta Terra desapareceria, a morte tocaria todo o gênero humano, seja por um fator completamente desconhecido, e quando todos morressem, Cristo viria na glória, ou o Senhor reservou para aquele grande momento, aquele grande acontecimento que, na hora derradeira, quando Ele vier, quando as trombetas soarem, alguns não morrerão, alguns não passarão por esse momento doloroso. Está claro? Muito bem. Vamos agora, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. Novamente, o apóstolo Paulo aqui registra a possibilidade de alguns não morrerem quando Jesus vier em glória. Quando do arremate da humanidade, quando do fim do mundo. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Parece que esse segundo texto é mais explícito ainda. São Paulo aguardava a segunda vinda de Cristo, incluindo-se entre aqueles que não morreriam. Como ele morreu?
de morte matada, para usarmos a expressão matuta. Isto é, teve sua cabeça cortada. O precedente ficou aberto. Conclusão, e com isso terminamos o segundo bloco. Conclusão, regra: todos morreram, todos morrem, todos morrerão. Regra. Exceção: alguns não morreram. Antigo Testamento, somente 2. Até agora, somente 2. Mas o precedente, o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios 15 e 1 aos Tessalonicenses 4, alguns não morrerão. A expressão vivos e mortos, ela foi muito bem colocada no credo. O credo que nós recitamos todos os dias, portanto não há nenhuma novidade. Essa discussão está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É interessante que os vivos vêm na frente, é óbvio. A vida vem antes da morte. Não é julgar os mortos e os vivos, mas julgar os vivos e os mortos. Está terminando o nosso segundo bloco. No terceiro, continuaremos o interessante argumento. Até lá!